E aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MVMHMA. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like que vai ajudar muito na divulgação do vídeo pra gente alcançar cada vez mais fãs ou haters do Coringão. Então vamos fazer esse pós-jogo, né, rapaziada? Ontem, Corinthians 1, Flamengo 1 em Itaquera. Estava lá, assisti ao jogo, assisti de perto todos os lances. Eu acho que vou poder falar um pouco da minha percepção assistindo é, do jogo em tempo real ali, sem muito replay, sem muita riqueza de detalhe de lance a lance, mas com a percepção de quem tava lá e conseguiu entender um pouco da dinâmica do jogo. Então, vamos tentar esmiuçar um pouco da ideia de jogo, vamos ver o que a gente tem pra falar bem ou pra falar mal. E eu acho que não tem como começar o vídeo sem citar talvez um dos protagonistas de forma negativa do jogo, que seja o Hugo Souza, né? Cara, tipo assim, o que me incomoda é que as falhas do Hugo Souza, elas não necessariamente são falhas embaixo da trave, de forma objetiva. Não é um frango, né? Não é uma parada muito caricata dele tomar frango e tal. Mas é. Não dá pra entender alguns movimentos, alguns gestos técnicos que ele faz. Aquela estourada que ele deu ontem. Pô, 2 minutos de jogo. Tira feio. Tira feio. Ele tava sendo apertado ali. Eu não entendi ainda quem ele tentou procurar, se era o Bidon, se era o André e tal. Mesmo que ele tivesse acertado o passe, teria sido uma puta fogueira ali. E já seria perigoso se o nosso jogador tivesse dominado a bola. Aí ele jogou, acho que a bola caiu no pé do Arrascaeta, que ligou o Pedro. O Pedro esperou a passagem do Paquetá. Meu Deus do céu, é uma sequência, né? Aqui, obviamente, zero culpa do Bidu, tá? Acho que o Bidu ontem fez uma puta partida, mas o Bidu, eu acho que foi uma parada treinada, né? Mateuzinho e Bidu muito espetados nas costas dos pontas do Flamengo, né? Dos extremos, pra gerar jogo, pra Bidon e pra André dominarem pelo meio, tentarem criar alguma jogada, inverter a bola nas costas do lateral, enfim. Isso aconteceu por algumas vezes e logo no começo do jogo não foi diferente. O Bidu espetado lá na lateral esquerda, esperando uma bola ou do Gustavo Henrique ou do Gabriel Paulista, como foi o jogo inteiro depois também. E aí o Hugo, meu, deu aquele passe. Não foi nem baixo demais pra ser rasteira, nem alta demais pra de repente ter uma disputa de bola. A bola foi no pé, acho que do Arrascaeta, se eu não me engano era o Arrascaeta. E aí a jogada do Flamengo foi o básico, né? Aquele gol ali é de society. O Pedro dominou, olhou pro lado, só tinha o Gabriel Paulista, se eu não me engano, na frente dele. Não tinha o lateral, porque o Bidu tava lá atrás corretamente pra acompanhar o Paquetá. O Paquetá foi, deu um chute muito bem. Aí eu acho que, de novo, embaixo da trave, o Hugo não tem mostrado inconsistências, né? O Hugo embaixo da trave, ele costuma fazer milagres, salvar o Corinthians e tudo mais. Então o problema não é nem esse, o problema é as rateadas que ele dá. Então, não deu pra entender, mas o Flamengo fez o básico, né? Fez o arroz com feijão ali e com muita qualidade técnica dos jogadores que tem, foi feliz e fez o gol com 2 minutos do primeiro tempo. E aí, o Flamengo dominou as ações, pelo que eu me lembro, pelas percepções, até, sei lá, uns 10, 12 minutos do primeiro tempo. E aí o Corinthians começou a soltar mais. Eu acho que o Corinthians deu uma sentida no gol, mas ao mesmo tempo acordou. Tipo, não dá pra gente vacilar mais, senão a gente vai tomar uma massa. O 4-5, o Flamengo poderia fazer 4-5 em qualquer time do Brasil ao natural, com tranquilidade, porque tem qualidade para isso. Não era o caso do Corinthians em condições normais, mas se o Corinthians sentisse o gol, eu acho que o Flamengo poderia machucar mais ainda o Corinthians. Então, o jogo começou a se desenvolver de uma forma muito mais dinâmica do lado do Corinthians. O Carrilho entrou um pouco mais no jogo, começou a distribuir jogadas. Mateuzinho e Bidu de novo, eu acho que fizeram o Bidu muito melhor, mas o Mateuzinho não fez um mau jogo na lateral direita. Teve algumas falhas, eu acho que dá pra pontuar isso também, mas não houve comprometimento do ponto de vista dos laterais. A gente teve o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Na minha visão, novamente é uma partida muito segura dos dois, tá? Acho que mais uma vez a partida foi muito boa dos dois. O erro, o gol que nós sofremos, de novo com 2 minutos, foi zero culpa de nenhum dos dois. É cobertura, é escolher um, ficar 1-1, o outro ia passar e ia sobrar, não ia ter o que fazer, teve que escolher e. Enfim. Ia ser um milagre de qualquer um dos defensores que tirasse aquele gol do Flamengo. Então, eu acho que a atuação dos dois zagueiros também foi boa. Aí a gente começou com Bidon, Carrilho, André.
E Ranielli. O Ranielli, pra mim, tá num período de baixa muito grande. A gente não tinha o Alan porque teria que pagar multa e tal. Eu acho que o Dorival tomou a decisão acertada. Eu acho que a dúvida ficaria entre Ranielli e Matheus Pereira. Acho que ele foi no Ranielli mais por um voto de confiança. O Ranielli é historicamente o titular. O Matheus Pereira chegou há relativamente pouco tempo. Então acho que ele não queria dar esse passo à frente, sabe? E de repente frustrar o Raniel e tudo mais. Tem gestão de grupo, a gente sabe, né? Técnico tem que fazer essa gestão de elenco, gestão de grupo e gestão individual. E eu acho que o Dorival optou por isso, mas eu acho que o Matheus Pereira seria uma decisão melhor pelo que o jogo se apresentou, pelo que aconteceu com o jogo, da gente não ter muita criatividade, não ter muita achada. Acho que o Matheus Pereira seria uma opção melhor, porque a gente sabe que o Raniel é muito limitado na construção com a bola no pé. Ele é um destruidor de jogadas muito bom, mas construtor muito fraco. Então ele rouba a bola e passa pro companheiro que tiver melhor posicionado ao lado dele aqui, próximo dele. Se ele tiver que fazer uma invertida, a cada 5 ele acerta uma. Assim como ele fez na final da Copa do Brasil, né? Aquela invertida pro Mateuzinho e o Mateuzinho deu no Yuri Alberto. Eu acho que o Raniel erraria umas 10 pra acertar uma ou duas daquela. Então, a gente tem que ter cuidado também na análise com o Raniel, porque ele não é e nunca foi esse construtor. Então fomos de Raniel, Carrilho, Bidon e André. Esses quatro, na minha opinião, eu não sei o que vocês pensam, mas dos quatro, o Raniel ainda tem uma posição fixa, né? Ele é o primeiro homem. Bidon, André e Carrilho, não tem. Eu acho que as coisas vão acontecendo e eles vão se posicionando. Eu não sei se isso é um direcionamento do Dorival. E eu não sei se eu penso que isso é bom ou se eu penso que isso é. Tem hora que eu falo, pô, é bom. Porque o André e o Bidon, cada um tá num canto uma hora, eu acho que bagunça a cabeça do adversário e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, não é uma zona do cacete isso? Nem eles começam a perder o comprometimento da posição que eles estavam fazendo, aí muda de lado, já não entende mais como tá a marcação. Um tá espetado na direita, outro na esquerda, daqui a pouco são os dois no meio, daqui a pouco um tá pisando na área. Então eu sinceramente não sei muito bem o que achar dessa transição de jogadas e de posições que o Corinthians faz durante o jogo. Eu acho sim que o jogo é dinâmico e que deve haver essa flexibilidade. Eu acho que o jogador também tem que ter essa autonomia para entender o que fazer, onde fazer e quando fazer. Eu acho que precisa ter essa liberdade. Mas em alguns momentos, essa liberdade, essa flexibilidade entre Bidon e André me parecem mais uma bagunça do que qualquer outra coisa. Não dá nem pra ele. Acho que nem eles sabem o que eles vão fazer na próxima jogada. Então eu acho que precisa ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de organização para que isso não vire bagunça. Então, o meio armador era o Bidon, em alguns momentos o André estava mais bem posicionado, enfim. Então é meio esquisita essa transição entre os dois. E aí depois a gente fala de Memphis e Yuri. Yuri, sempre fundamental. O que eu falo aqui todo vídeo, que é marca registrada, é carimbado daqui, eu vou falar de novo. O Yuri Alberto é o jogador que mais gera jogo no Brasil. É extremamente diferente e gritante a diferença das participações do Corinthians, né, dos jogos e atuações do Corinthians com o Yuri Alberto e sem o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele pode não ter o garro, ele pode não ter um meia cerebral, mas mesmo assim ele vai gerar jogo. Um lateral vai achar ele vai fazer um pivô, ele vai fazer um facão. O Yuri Alberto é muito bom nisso. E o Memphis vinha fazendo uma partida brilhante na minha concepção, vinha fazendo uma partida sobretudo tática, tá? Muito importante, pediu a bola, buscou a bola, foi no meio do meio campo ali pra dominar algumas bolas de costa e chamar a marcação e puxar, dar umas invertidas. Eu acho que o Memphis vinha fazendo uma partida muito boa e acho que a prova disso, o reflexo disso se deu no gol do Corinthians, né? Então, o gol do Corinthians é uma jogada trabalhada pela direita. O Memphis ia dominar uma bola, olhou rapidamente que de repente ia ter que dar uma dividida. Ele faz um corta-luz brilhante, recebe a bola de volta, já toma uma pancadinha, que foi ali que eu acho que ele sentiu. Dá uma trivela maravilhosa pro Bidu, mais uma vez espetado lá em cima. Eu acho isso fantástico no Bidu. Acho que o Bidu é um ala muito bom. Talvez mais do que lateral, ele é um ala muito bom. E acho que o Dorival tem mérito em saber explorar isso. O Bidu acha o Yuri no meio da área, um passe maravilhoso, não é? Tem jogadores que chegariam ali e rifaria, né? Tipo, fecha o olho, joga pra dentro da área e vê o que acontece. Não é o caso. O Bidon olha pro Yuri, vê e dá a chapada na cara da bola, pra ela ir descendo e encontrar o Yuri no meio do caminho.
E é isso que acontece, o Yuri com muita competência faz o gol no que é melhor fazendo, se apresentando, gerando jogada, estando disponível, sendo opção de passe. O Yuri é a opção de passe a todo momento. Às vezes você percebe, você tá vendo o Bidu sendo apertado na lateral, na defesa, e o Yuri aproxima para receber essa bola de costas e sofrer uma falta ou estourar para frente. O Yuri é muito importante, como sempre. Acho que ontem ele foi coroado merecidamente com o gol. E aí a gente tem o jogo muito movimentado no primeiro tempo. Pra mim, o Corinthians dominou as ações do jogo desde o primeiro tempo. Acho que o Flamengo fez o gol. Teve um lapso de domínio ali entre 5 e 12 minutos do primeiro tempo. Dos 15 minutos do primeiro tempo pra frente, na minha concepção, deu só Corinthians. E aí, depois do gol do Corinthians, passou um tempo. Meu Deus do céu. Tava. Tava 1x1. O Corinthians eu acho que tinha acabado de fazer o gol. Na verdade, eu não lembro se tava 1x1 ou ainda tava 1x0 pro Flamengo. Uma bola espetada, eu acho que era o Samuel Lino, na lateral direita, na ponta direita, nas costas do Bidu. Cruza, a bola vem perfeita pra Rascaeta, que vira uma bike, vira um voleio, uma meia bicicleta, não consigo definir. Pornográfica, ao vivo ali do estádio, é inacreditável. E a gente sabe, né? A gente acostumou-se com a Rascaeta e com jogadores acima da média acertando esse tipo de movimento sempre, mas é de uma complexidade, gente, muito grande. Quantos jogadores do Corinthians acertariam aquele tempo de bola pra virar um voleio, sabe? O Arrascaeta é muito extra classe e o Hugo fez aqui, vamos dar a César o que é de César, né? O Hugo fez uma defesa sensacional, espetacular, salvou o Corinthians do segundo gol pra gente ter que remar de novo atrás do resultado. Então acho que merece aqui também um adendo aqui, um agradecimento ao Hugo que fez uma defesa sensacional. Esse é o Hugo que a gente quer ver mais. Só que é foda, né? Se a gente tiver pra ver esse Hugo, a gente tem que ver o primeiro lá, o lance do primeiro gol do Flamengo. Eu não sei o que a gente prefere, sabe? É meio loucura. Eu acho que a gente poderia ter só a segunda parte, né? Só esse Hugo. Então é muito difícil a gente ter sempre que correr atrás do resultado. E daí pra frente, o Corinthians dominou. Segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, o Corinthians volta melhor e já tem o lance da expulsão. Eu acho que tem debate o lance da expulsão, tá? Acho que é Everton Araújo o nome do jogador do Flamengo. Acho que tem debate. Acho que a motivação da expulsão pela força, o árbitro tava muito perto da jogada, ele viu a intensidade da parada. Eu acho que tem elementos para uma expulsão. Existe a posição e tal, mas não é só um pisão no pé. Se fosse um pisão no pé, no peito do pé, pô, acontece jogada a todo momento. Mas ele vem com o pé de cima para baixo e acerta o calcanhar do bidão. Pelo que eu vi de imagens, é relativamente nítido que o pé do bidão torce, inclusive, né? O tornozelo ali até dá uma torcida e ele se joga, enfim, pra não ficar com o pé fincado no chão. Então, assim, eu acho que tem elementos pra expulsão, mas se ele tivesse dado um amarelo também, tava de bom tamanho, não repudio, não acho o fim do mundo se ele tivesse dado o amarelo. Aí tem o próximo lance, que é um lance onde num escanteio, se eu não me engano, o André, a bola respinga, fica pro André de costas pro gol, ele vai armar, e ali eu não sei o que ele armaria, se seria, ou se ele só queria armar realmente pra sofrer o contato e sofrer o pênalti, ele vai girar, vai fazer alguma coisa que não dá pra entender o que ele ia fazer, e ele é prensado, acho que pelo Ayrton Lucas, pelo Danilo, eu não sei quem era, Varela, enfim, não sei quem era. Pra mim, há o contato tanto na parte na parte superior, então na armação do chute dele, quanto embaixo elementos pra mim suficientes pra dar pênalti, tanto em cima quanto embaixo. Pode escolher onde seria o pênalti. E eu acho que o árbitro não foi chamado pelo VAR pela expulsão. Eu acho que existe uma correlação direta entre o VAR ter chamado o árbitro pro primeiro lance, que foi o lance da expulsão, e o árbitro ter sido veemente e continuado na própria opinião. O VAR, no lance do pênalti, deve ter sido influenciado por essa. Subconsciente, tá? Eu não tô falando que o VAR faz isso de propósito. Ah, se ele veio na minha sugestão do primeiro lance e não veio comigo, pra que eu vou chamar ele a segunda vez? Eu acho que não tem criança dentro da sala de VAR, apesar da gente ter todos os elementos possíveis pra desconfiar que isso aconteça.
Mas eu acho que o VAR, inconscientemente, pô, ele não vai vir na minha, acho que não tem elementos. Acho que passou, sabe? E houve essa interferência. Na minha opinião, houve essa interferência. O VAR se sentiu coagido, digamos assim, a não chamar o árbitro. E ele não foi chamado, não foi convocado para rever o lance. Acho que foi falha do VAR. Então, se no primeiro lance pode ter havido falha do juiz em não ter revisto a jogada o suficiente para anular o cartão vermelho e colocar um cartão amarelo, houve falha no segundo lance do árbitro de vídeo em não chamar o árbitro. Se o árbitro tivesse discordado 12 vezes do árbitro de vídeo, isso não quer dizer que na 13ª ele não tem que ser chamado para outro lance. Acho que é exatamente para isso que existe o VAR, para corrigir erros crassos. E isso, na minha opinião, foi um erro crasso. Era sim motivo de pênalti. E é quase que unanimidade, né? O cartão vermelho tem gente que fala que daria amarelo, mas eu continuo vendo jornalistas falando que o vermelho não é nenhum absurdo. O pênalti no André é quase que uma unanimidade. Todo mundo falando que daria o pênalti no André. Mas falando de postura do Corinthians, eu acho que o time do Corinthians, rapaziada, aí agora saindo um pouco do resultado e lances do jogo, falando de uma forma mais macro, eu acho o time do Corinthians muito pobre de ideias. Acho que a partir do momento. O Memphis sai logo após o nosso gol de empate, né? Na jogada do gol ele se machuca e já pede para sair. Com a saída do Memphis, o time empobreceu de forma assustadora. O Garro tá morto. O Garro não consegue jogar, não consegue dar um pique, gente. Não dá mais pra ter Garro. É pra segundo tempo. Ah, mas foi a ocasião ali. Juro por Deus que eu acho que eu prefiro o Vitinho. Pô, Pedro, mas você não fala que o Vitinho é um a menos sempre? Mas se pá, uma estacada ali do Vitinho, uma correria, talvez ele atribuísse e agregasse mais do que o Garro. O Garro tá me dando ódio de assistir em campo, tá, nossa senhora, morto, morto, morto. Então, ele que poderia ser o nosso gatilho, a nossa válvula de escape de ideias, de achadas, de luz dentro do campo, é um jogador que não tá conseguindo nem correr, não entrega nem a mente, nem a perna. Então não tá rolando mais. O Garro tem que ser a opção, tem que se preparar melhor, tem que treinar melhor e lá pra frente a gente vê o que a gente faz. Não dá mais. O Corinthians é muito pobre de ideias. E aí, eu acho que se a alternativa de ontem foi jogar pelas laterais, a gente poderia ter explorado isso de forma melhor. De novo, Mateuzinho e Bidu são muito bons na chegada na ala. Teria que ser explorado mais. Por diversas vezes o Mateuzinho estava espetado lá nas costas do Ayrton Lucas e não foi acionado. Não sei se por falta de confiança da dupla de zaga ou do Ranielli, do Matheus Pereira, enfim, quem fosse, ou se por acharem que eles estavam impedidos. Eu não sei, mas acho que a gente explorou pouco. Houve poucas jogadas que eles foram acionados. O Bidu talvez um pouco mais do lado de lá, mas o Bidu sempre tinha dobra de marcação. Ainda mais quando o Kaique entrou, aquele canto foi muito bem povoado. Então o Bidu teve pouco espaço, tinha que voltar a jogada sempre. Mas assim, o Flamengo, no segundo tempo, que foi um time que precisava se fechar, mais uma vez o Corinthians encontrou dificuldades contra um time sem ideia de jogo. Um time que a ideia de jogo era se fechar, né? E obviamente o Flamengo só tinha essa ideia de jogo porque tava com a menos, né? Ainda teve umas escapadas, mas a ideia do jogo era claramente, pô, a gente ficou com a menos desde os 5, 10 minutos do segundo tempo. Um empate aqui não é um mau resultado. Um empate aqui não é um mau resultado. E aí o Flamengo se fechou. Assim como todos os times que vêm fechados a Itaquera, o Corinthians não consegue furar. O Corinthians não consegue incomodar. É uma pobreza muito grande. É um zarco do meio de campo. A jogada de escanteio, que é uma jogada muito forte do Corinthians, tem ficado cada vez mais manjada. Os adversários têm percebido como o Corinthians trabalha a bola parada e tem anulado o Corinthians. Então, assim, o Corinthians precisa de inovação nas ideias, sabe? E eu tô chegando num nível que eu não sei mais se o Dorival é capaz de entregar essa inovação que a gente precisa, sabe? Então, a dúvida que eu sempre coloco é: será que o Ramon Dias não entregaria algo bem parecido que o Dorival tá entregando? Por quê? O Ramon Dias, ele tinha ideias de ataque muito boas e muito consolidadas. A gente fazia gol todo jogo com o Ramon Dias. Todo jogo a gente fazia gol. Era certeza que a gente ia fazer gol. Mas era certeza também que a gente ia tomar. Só que qual o problema? Era só falta de treinamento da zaga no Ramon Dias? Ele não sabia treinar a zaga? Ou será que é porque a zaga dele titular era Félix Torres e Kaká? Como será que seria a atuação dos times do Ramon, ou do time do Ramon, com essa zaga de Gustavo Henrique e Gabriel Paulista muito mais consolidada, Mateuzinho e Bidu num momento muito melhor, Hugo Souza num momento melhor? Como será? Eu proponho essa reflexão. Eu não tô falando que eu quero o Ramon Dias de volta, tá? Só tô falando que é pra colocar
em parâmetro pra colocar sob esse ponto de vista. Pô, será que seria tão diferente assim? Será que seria melhor? Será que seria pior? Acho que vale essa reflexão pra entender se foi uma boa movimentação. Acho que o Corinthians, o Dorival ganhou 2 títulos super importantes, então meu ponto não é sobre o Dorival. É porque o senhor Carrilho, o senhor Memphis, esses jogadores, o próprio Mateuzinho, eles já tinham esse problema de entrega e comprometimento, ou falta disso, com o Ramon Dias. Não mudou com o Dorival. Acontece que eles acendem quando eles querem, jogo grande. Aí parece que eles jogam de uma forma. Mas é um problema que tinha com o Ramon Dias, tem com o Dorival, teria com o Guardiola. Eles escolhem jogo porque em alguns momentos parece que eles se sentem acima da instituição, do clube. Eles querem mais o holofote pra si próprio, sabe? Então, aí pelo menos eu acho que eu preferia um time que fazia gol todo jogo, sabe? Que era do Ramon Dias. Era um time mais eficiente, era um time mais pra frente, eu gostava mais de ver. Mas é uma questão pessoal também. Enfim, acho que o Corinthians teve mais uma atuação com pobreza de ideias. Acho que o senhor Garro precisa melhorar para ajudar o Corinthians. E ontem eu tive uma sensação de que o senhor Jess Lingard vai ser titular absoluto nesse time. Ontem era um jogo que o Lingard, na minha opinião, na percepção que eu tenho, seria muito útil para fazer essa divisão de responsabilidade com o Yuri, de aparecer, gerar jogada, mas também para correr nas costas de lateral e zagueiro. Acho que tá faltando essa característica dentro do time titular do Corinthians e acho que o Jess Lingard tem muito a agregar para esse time. Então, no final das contas, eu acho que nem foi um resultado muito ruim. Acho que 1-1 com o Flamengo é um resultado ok, é um resultado normal, digamos assim. Mas, pro contexto do jogo, levando em consideração que a gente tava com a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, era praticamente uma obrigação ter feito mais coisa. Ainda no final teve aquela bola que acho que o Mateuzinho cruza pro meio, o Guinegão sozinho com o goleiro fura aquela porra daquela bola. O Yuri domina e dá um chute de esquerda muito bom. E o Rossi ainda consegue salvar. Mas enfim, é muito pouco para um time que teve um a mais durante 40% do jogo. Então, o Corinthians precisa de ideias novas. O Corinthians precisa que as ideias velhas voltem a funcionar. E o Corinthians precisa que esses mesmos jogadores entreguem um pouco mais. Um pouco mais. O Corinthians está entregando muito pouco hoje. O resultado por si só não é um resultado anormal ou um resultado trágico, mas ele se mostra muito grave e preocupante quando a gente soma o contexto de resultados que não vem sendo conquistados pelo Corinthians. Então, a gente precisa correr atrás desses pontos o quanto antes. Agora vai ter essa pausa de 9, 10 dias para a data FIFA. Eu espero que o Corinthians, pela primeira vez em muito tempo, treine efetivamente, mesmo sem alguns jogadores que vão estar em convocação, treine e voltem melhores, pelo menos em condicionamento físico, para que a gente consiga entregar um pouco mais depois dessa pausa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se você ficou até agora. Te agradeço muito. Tamo junto, rapaziada. Boa semana para todo mundo. Vai, Corinthians!